Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, nós bendizemos o seu santo nome. Te agradecemos por quem tu és. Te agradecemos por nossas vidas. Te agradecemos por nossa igreja. Te agradecemos pela tua palavra, que tem se cumprido. Por isso, devemos nos reunir como uma grande família. Pai, essa palavra se cumpriu. Estamos aqui há 3 dias por tua causa. Deus poderoso, um tempo contigo é um tempo de avivamento. É um tempo de bênção. É um tempo de libertação. Um tempo de autorreflexão. Tempo de autoconhecimento. Deus Todo-Poderoso, bendizemos o seu santo nome. Pai, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Nós recebemos, ó Senhor, porque cremos na tua palavra, que diz que devemos vir. E é por isso que oramos, ó Senhor, que ao sairmos dessa reunião, ao sairmos dessa assembleia, possamos nos separar fisicamente, mas que não nos separemos em espírito. Pai, que não nos separemos em espírito, que não nos separemos do teu reino, em nome de Jesus Cristo. Pai, pedimos que nos dê a paz necessária para te servir. É preciso paz para te servir fielmente. Pai, nos encha com tua paz, nos encha com teu amor e com teu fogo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. I have no power of my own. I have no power of my own. Holy Spirit, we have no power of our own. We have no Holy Spirit, Holy Spirit, I look up to you. Help me. I have no power of my own. We
Nós não temos poder por nós mesmos. Toda a nossa força, toda a nossa suficiência vem de Deus. Como filhos de Deus, devemos olhar para Ele, o Consolador, que está entre nós, para nos ajudar em tudo, para falar por você em todas as situações. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo partiu, essa foi a promessa: enviarei o Consolador para te ajudar, para te lembrar de tudo o que eu te disse. Hoje não estamos mais esperando por isso. O Espírito Santo está conosco. Dê lugar a Ele no seu coração. Reconheçam. Convide-o para vir e permanecer ali para sempre. E você não andará em trevas. Você, como filho de Deus, não andará em trevas. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Por favor, pode sentar. Aleluia! Pessoalmente, eu passei a entender o que significa ter um chamado de Deus na sua vida. Um chamado de Deus na sua vida. Você sabe, nós falamos sobre cada um de nós ser a solução para um problema. Isso não é um chamado? Então, todos nós somos chamados. O que significa ter o chamado de Deus na sua vida? A sua vida não é mais sua. Você faz as coisas por um propósito. Falamos sobre como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chamou os seus discípulos. Ele lhes deu poder, autoridade e lhes disse o que fazer com poder. Então aquele poder era para um propósito. Então você não faz as coisas só porque você quer, mas faz por um propósito. Nós temos falado sobre um homem de Deus, um servo de Deus, nosso irmão. Ele é nosso irmão? A Bíblia diz que ele tinha uma natureza como a nossa. Sua maravilhosa caminhada com Deus, sua relação com Deus, é semelhante à nossa hoje, não é? Você não acha que é semelhante? Qual é a diferença? Só porque o corvo não veio te alimentar? Você não acha que a vida de Elias é semelhante à sua? As provações e tentações que enfrentamos diariamente. Talvez em menor escala, mas estamos falando de Elias. O tipo de tentação que ele enfrentou é semelhante à nossa vida diária, todo dia. E ontem conseguimos responder algumas perguntas do capítulo 18. Alguém pode nos lembrar do capítulo 18? A lição que há ali? Conversamos juntos, fizemos perguntas juntos e respondemos juntos, baseados na Escritura. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O capítulo 18 fala sobre o confronto de Elias com o rei Acabe e os profetas de Baal. Então, como Elias exigiu saber qual era o poder dos deuses que eles haviam decidido servir, ele chamou todo o povo e Acabe para reunir a Assembleia de Israel para provar os deuses que eles estavam servindo, se eles eram o verdadeiro Deus ou não. E no fim disso tudo, Deus se mostrou poderoso ao manifestar seu poder depois de muita encenação dos profetas de Baal. Talvez o Deus deles tivesse saído de férias ou estivesse dormindo, mas o Deus verdadeiro respondeu com fogo e provou
ser o próprio Deus. E depois disso, os israelitas abandonaram Baal, que estavam servindo porque reconheceram que não havia poder nele, e decidiram seguir o Deus verdadeiro. E depois disso, a seca, que durava 3 anos e meio, chegou ao fim. Deus enviou chuva sobre a terra. Esse é só um resumo do capítulo 18. Louvado seja o Senhor. Então, vitória. Alguém venceu. Alguém venceu. Quem? Elias venceu e se alegrou. Ele estava tão feliz, orgulhoso do seu Deus. Mas antes disso, antes da batalha, o que aconteceu? Vamos falar sobre um homem. Então, antes da batalha, o que aconteceu foi que havia um homem chamado Obadias. Obadias era um homem bom e temia o Senhor. Então, Obadias se encontrou com o profeta Elias. E o profeta Elias deu uma instrução a ele. Ele disse: vá e diga ao rei que eu preciso falar com ele. Isso é uma instrução? Diga ao rei, eu estou aqui. Um comando. É você, Elias? Sim, sou eu. Vai e diga ao rei que eu estou aqui. Foi isso. Então, o homem, Obadias, quem é ele? Um administrador. Alguém em posição de comando. E ele teve um bom papel. Apesar dos seus medos, como muitos de nós. Muitos de nós que estamos na posição de Obadias hoje. Talvez não conseguíssemos fazer o que ele fez ali. Nós também falamos sobre o porquê ele não conseguia se posicionar ao lado de Elias publicamente, para declarar o nome de Deus. Então eles haviam comido na mesa dos inimigos, e nós oramos para que tudo que tenhamos comido na mesa dos inimigos não nos faça mal. Qualquer coisa que você tenha tomado na mesa do seu inimigo não te fará mal, em nome de Jesus Cristo. Então, vitória. Elias venceu. Vamos agora para o capítulo 19. Vou começar do versículo 1 até o 5. E eu preciso de alguém para ler do 14 ao 16 e depois o versículo 18. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Então Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como ele havia matado todos os profetas com a espada. Por isso Jezabel enviou um mensageiro a Elias dizendo: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida de cada um deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, em Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele mesmo caminhou um dia pelo deserto. Ele chegou a um arbusto, sentou-se debaixo dele e orou para morrer. Já tive o bastante, Senhor, disse ele. Tire minha vida. Não sou eu melhor do que os meus antepassados. Então deitou-se debaixo do arbusto e dormiu. Alguém lê a partir do versículo 14? Louvado seja o Senhor. Versículo 14. Ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que restou e procuram tirar a minha vida. Então o Senhor lhe disse: vá, volte pelo caminho para o deserto de Damasco.
E chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Também ungirás Jeú, filho de Nimsi, como rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás como profeta em teu lugar. E acontecerá com todo aquele que escapar da espada de Azael. Louvado seja o Senhor. Por favor, leia o versículo 18. Ainda deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Todos aqueles que são fiéis a mim e que ainda não se ajoelharam diante de Baal, nem beijaram seus ídolos. Muito obrigado. Ontem vimos um homem que estava feliz, estava jubilando. Deus fez acontecer. Como qualquer um de nós, se você vence uma batalha, o que você faz? Você celebra. Então Elias estava celebrando. Chegou até o rei e disse: é melhor correr. Está prestes a chover. O que Elias estava pensando? Que a batalha acabou. Ele pensou que a batalha tinha acabado totalmente. O que estava na sua mente? O que é isso que estava na mente dele? Que ele venceu. E era o fim da batalha. Todo inimigo vai se submeter como Acabe. Os inimigos não perdem tempo para tramar contra você. Inimigos não perdem tempo para tramar contra você. Então você não deve perder tempo para se comprometer com oração. Elias subestimou a insistência do inimigo. O poder do mal. Ele subestimou isso. Você fez em público, ou você tornou o mal um espetáculo público. Você arrastou Satanás pelo chão e foi conhecido por todos. E você achou que a batalha acabou. Inimigos não se rendem. Nós falamos sobre isso há 3 dias atrás. Eles recuam. Não perca sua vigilância. 3 dias atrás. Eu disse tudo o que aconteceu na vida do profeta TB Joshua e que ainda está acontecendo. Não me surpreende tanto, porque ele arrastou Satanás pelo chão. Quando você arrasta Satanás pelo chão, você tem que estar em alerta total, vigilante e não baixar a guarda. Então, Elias achou que a batalha tinha acabado. Você fez tudo isso e acha que venceu. Você está jubilando nas ruas. Até foi ao rei. Mas não é o rei que vai lutar contra ele dessa vez. Mas quem é? Jezabel, a esposa. Então alguém pode ler o versículo 2? Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: assim façam os deuses comigo, e ainda mais, se eu não fizer com a sua vida como você fez com as deles. Até amanhã, a esta hora. Louvado seja o Senhor. Essa é a voz do inimigo falando. Voz de raiva. Voz de vingança. Você. Ela até jurou. Se eu não tornar a sua vida miserável como a deles, e eu oro por você hoje, que Deus silencie toda a voz que ameaça sua paz, em nome de Jesus Cristo. Toda voz que está ameaçando a sua alegria, que Deus a silencie em nome de Jesus. Todo poder que desafia a sua filiação em Cristo Jesus, que Deus Todo-Poderoso a silencie em nome de Jesus Cristo. Língua que se levanta contra você, que Deus a envergonhe em nome de Jesus Cristo. Jezabel se levantou dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso com você. Ela estava se gabando.
do que ia fazer com Elias. Quando você se levanta contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, você vai cair. Você certamente vai cair. Qualquer um que se levanta em oposição aos eleitos de Deus vai cair. Foi por isso que Amã foi enforcado em vez de quem? Mardoqueu. Agora Elias. Perturbado. Ele estava perturbado, deprimido, frustrado. A esperança dele virou o quê? Desesperança. Alguém que estava jubilando, eu fiz isso. Agora tem uma ameaça, uma grande ameaça de um inimigo. E estava correndo. Estava correndo pela vida. Para onde ele correu? Para o deserto. De onde ele estava vindo. O deserto é o que na sua vida? Um lugar de quê? De provação. Um lugar de fortalecimento, avivamento. Ele correu de volta para o deserto. Se você está enfrentando um desafio em comum hoje, vá para o deserto. Você está enfrentando um inimigo em comum, você corre para o deserto. E ele orou ali. Qual foi a oração dele? Capítulo 4. Capítulo 4. Mas ele mesmo caminhou um dia pelo deserto e sentou-se debaixo de um arbusto e orou para morrer. Louvado seja o Senhor. Elias está orando para morrer. Que tipo de problema é esse? Morrer. Morte de novo. Desde o filho da viúva. O que eu fiz? Que pecado eu cometi para que você viesse matar meu filho? Obadias, por que você está me mandando ao rei? Você quer que ele me mate? Você quer que o rei me mate? Agora ele mesmo está orando para morrer. Podemos parar de falar sobre morte. Como filhos de Deus, vamos parar de falar sobre morte. Está determinado que o homem morra uma só vez. Mas depois disso, o que acontece? Restauração. Vamos parar de falar sobre morte. Está determinado que o homem morra uma só vez. Depois disso vem restauração. É por isso que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se entregou. Mas ele ressuscitou. Tudo está nele. Você vai ressuscitar com ele. Você está em Cristo Jesus. Você vai ressuscitar com ele. Ele está orando. Deus, tira a minha vida. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, dos versos 13 ao 16, ele nos alertou sobre algo. Ele disse que quando você derrota os inimigos, esteja pronto para o contra-ataque. Quando você derrota os seus inimigos, esteja pronto para o quê? Porque eles não se rendem. Inimigos recuam, mas não se rendem. Esteja pronto para o contra-ataque. Tudo que está próximo de Jesus sofre ataque. Foi por isso que no livro de Jeremias, alguém leia. Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 13. Louvado seja o Senhor. Jeremias 20, versículo 13. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele livrou a vida do pobre das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, que o dia em que minha mãe me deu à luz não seja abençoado. Obrigada. O que está acontecendo ali? Não é o que está acontecendo na vida de Elias? Mudança de amor.
Esse aqui está dizendo, cante ao Senhor, deem louvores ao Senhor. Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos ímpios. Não é alguém que está se alegrando? Louvando a Deus por tudo que ele fez. Agora, logo depois que ele disse, maldito o dia que nasci, que o dia que minha mãe me deu à luz não seja abençoado. Que tipo de coisa é essa? É isso que acontece na vida de Elias. Da celebração ao lamento. Está lá. É desse jeito. Porque o ataque dos inimigos, o ataque dos inimigos na sua vida, vai fazer você começar a falar como uma vítima. Você fala como um tolo derrotado. Quando os inimigos atacam a vida de alguém e você não está forte, você começa a falar como uma vítima. É isso que está acontecendo com a vida de Elias. Eu quero morrer. Era demais para ele. Deus, tira minha vida. É por isso que no livro de 1 Samuel, capítulo 21, verso 1, Davi, na sua hora de desespero, angústia, ele se juntou ao exército dos filisteus, os inimigos dele. Como? Como é possível? As pessoas que você luta contra, e você acaba se juntando a elas. O ataque do inimigo faz a pessoa falar como uma vítima. Faz você agir de forma tola. O povo de Deus, o povo de fé, eles têm seus momentos de dúvida. Mas nunca permitem que suas dúvidas questionem a existência de Deus em suas vidas. Então, seja qual for a situação com você hoje, não permita que sua dúvida questione a existência de Deus na sua vida. Você não pode controlar suas circunstâncias, suas situações, mas controla sua atitude. Controle sua atitude. Moisés, no livro de Êxodo, quando viu seu povo adorando um Deus que não conheciam, ele se reconheceu como um fracasso, um derrotado. O que ele fez? Quebrou a tábua de pedra do Senhor. Você não pode controlar a situação. Controle sua atitude. Você controle sua atitude. Eu sei que alguém pode estar se perguntando por que Deus permite que seu povo, seus filhos, até mesmo você, passem por esse tipo de experiência. Seus servos fiéis, por que Ele permite que passem por isso? Sabe o que a Bíblia diz para você? Ela diz que você não pode ser tentado além do que pode suportar. Diga, não serei tentado além do que eu posso suportar. Isso é uma declaração. Eu nunca serei tentado além do que eu posso suportar. Então há uma resposta. Há uma resposta. Então venha comigo no livro de Romanos 28 a 30. Eu leio dessa vez. E sabemos que em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do Filho, para que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Você entende isso? Você entende isso? Há um propósito. O sofrimento que vimos Jesus passar na cruz é o padrão, é o caminho. Desde ontem, nós como cristãos,
Aquele sofrimento que vimos ele passar na cruz é um padrão, é um caminho para nós. Ele enfrentou o mal. Sofreu humilhação. Suportou a cruz. Venceu. E ressuscitou. É um padrão. É um caminho. E ele veio para ser quem? Para ser o líder e seu salvador. Então você não deve se surpreender se você tiver que passar por isso. Ele disse, tome a cruz e siga-me. Aquele sofrimento que ele passou é um padrão, é um caminho para todo filho de Deus. Tome sua cruz e siga-me. Foi isso que ele disse para você. Nós nos alegramos com a sua alegria. Ficamos felizes com a sua vitória. Nós estamos felizes. Então, se for do agrado de Deus, compartilhar um pouco, só um pouco. Experimentar só um pouco do que ele passou. Mesmo que disfarçado de forma diferente, mas só um pouco. Você não precisa se abalar. É um estilo de vida. Você deve aceitá-lo como soldado de Cristo. Saiba que você não está sozinho na batalha. Ele está com você. Ele está com você. Deus permitiu que você provasse só um pouco da batalha que ele enfrentou. Não reclame, não murmure. Deus está com você. Ele não vai te deixar sem um pai. Ele não vai te deixar sem um ajudador. Ele não vai te deixar sem direção. Em todo sofrimento, tudo que Elias passou, Deus estava com ele. Deus o consolou, a ponto dele não se lembrar mais da dor. Ele não se lembrava mais da angústia. Tudo que ele passou. Elias não se lembrava mais da dor. Ele agora entendeu que Deus tem a palavra final de tudo. No seu tempo, Ele faz como Ele quer. Deus faz como quer. Então você hoje, Deus Todo-Poderoso não tem pressa de provar nada para ninguém. Então você não precisa se abater se sua sorte for diferente. Pelo fato de que Ele está com você. Ele cuida de você, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele garante que o seu esforço não será em vão, mas suficiente. Isso deve ser suficiente para um filho de Deus. Hoje aprendemos novamente o que significa confiar em Deus em toda situação. Cristo foi glorificado no final. Seja qual for o problema que você enfrenta, que te desafia, você será glorificado. Porque Deus Todo-Poderoso está com você. Então eu digo Emanuel para cada um de vocês. Emanuel. 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 Saiba que Deus está com você. E com Deus, você é a maioria. Pelo fato de Deus estar com você, você é a maioria sobre qualquer circunstância. Então Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a todos. Agradecemos a Deus pela graça. E obrigado por serem filhos de Deus.